como uma partida com Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal, Bruno Fernandes e Nico Williams pode terminar com apenas um gol, marcado aos 91 minutos? E se você perguntasse a qualquer pessoa, antes de Espanha versus Portugal, quem era o favorito para avançar, provavelmente ninguém conseguiria dar uma resposta definitiva. Afinal, estamos falando do Derby Ibérico, um confronto entre duas seleções que, às vezes, parecem conhecer uma a outra melhor do que conhecem a si mesmas. Um jogo repleto de estrelas, experiência e tradição. Mas no fim das contas, partidas como essa nunca são decididas pelos nomes, são decididas pelos detalhes. E talvez a história mais bonita da partida não tenha sido o placar. Foi o duelo entre duas gerações completamente diferentes. De um lado, Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores da história do futebol, disputando muito provavelmente sua última Copa do Mundo. Do outro, Lamine Yamal, um garoto que está apenas começando a escrever os primeiros capítulos da sua carreira. Quase 25 anos separam os dois. Era como se a própria partida simbolizasse a passagem de bastão de uma geração lendária para outra que está pronta para dominar o futebol. Desde o primeiro minuto ficou claro que a Espanha entraria em campo com seu estilo habitual: posse de bola, passes curtos, pressão constante e muita paciência. Portugal, por outro lado, foi muito mais cauteloso, talvez até cauteloso demais. Uma seleção com Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e tanta qualidade ofensiva terminou o jogo com apenas 10 finalizações, sendo apenas 3 no alvo. Números muito baixos para um time com tantos craques. Parecia que Portugal entrou em campo com mais medo de perder do que vontade de vencer. As estatísticas deixaram isso ainda mais evidente. A Espanha terminou com 56% de posse de bola, contra 44% de Portugal. Foram 522 passes completados, com impressionantes 91% de precisão, enquanto Portugal acertou 434 passes, com 85% de aproveitamento. Os espanhóis finalizaram 15 vezes, contra apenas 10 dos portugueses. Acertaram o gol em 6 oportunidades, enquanto Portugal conseguiu apenas 3. Até nos escanteios a Espanha levou vantagem, 7 contra 3. Praticamente todos os números importantes favoreceram os espanhóis. Mas o mais interessante é que a Espanha não mantinha a posse apenas por estética ou espetáculo. O objetivo era sufocar Portugal. Completar 522 passes significa obrigar o adversário a correr atrás da bola durante muito tempo. E a cada minuto, esse desgaste consumia um pouco mais da energia e da concentração dos portugueses. Essa sempre foi uma das maiores características das grandes seleções espanholas ao longo da história. Elas não apenas controlam a bola, elas desgastam o adversário mentalmente enquanto ele tenta recuperá-la. Apesar do domínio espanhol, o primeiro tempo foi extremamente cauteloso. As duas equipes sabiam que um único erro poderia acabar com o sonho. Ainda assim, alguns momentos importantes aconteceram. Cristiano Ronaldo teve a primeira grande oportunidade de Portugal, mas Unai Simon fez a defesa. Pouco depois, Oyarzabal desperdiçou uma excelente chance para a Espanha. Em seguida veio, talvez, a melhor oportunidade portuguesa da partida, quando Nuno Mendes acertou um chute poderoso que explodiu no travessão. Naquele momento, a sensação era de que o jogo seria decidido por um único lance. Com o passar do tempo, a Espanha começou a impor cada vez mais o seu estilo. Ficava mais tempo com a bola, criava mais movimentações ofensivas, pressionava mais alto, mas havia apenas um problema: a finalização, porque praticamente tudo funcionava perfeitamente, menos transformar o domínio em gols. Do outro lado, Portugal esperava por um momento de brilho de Cristiano Ronaldo, e essa foi uma das grandes histórias da partida. Cristiano entrou em campo sabendo que esta provavelmente seria a última Copa do Mundo de sua carreira. Um jogador que conquistou praticamente tudo. Venceu a Liga dos Campeões, conquistou a Eurocopa, bateu recordes históricos, mas a Copa do Mundo sempre permaneceu como a peça que faltava no quebra-cabeça. Com o início do segundo tempo, a tensão aumentou ainda mais. A cada minuto, o jogo se aproximava da prorrogação, e os próprios jogadores sentiam isso. Por isso, vimos decisões mais conservadoras, mais disputas físicas, menos espaços e muito mais cautela antes de cada tentativa de ataque. A verdade é que Portugal enfrentava um grande problema. A equipe defendia muito bem, mas atacava muito pouco. Sempre que a bola chegava ao último terço do campo, a jogada terminava rapidamente. E toda vez que Cristiano Ronaldo tentava se movimentar, encontrava 2 ou até 3 marcadores ao seu redor. Esse foi um detalhe fundamental. Durante boa parte da partida, Portugal deixou Cristiano completamente isolado. Enquanto isso, a Espanha parecia acreditar cada vez mais que o gol era apenas uma questão
questão de tempo. Criou mais oportunidades, finalizou mais vezes e chegou com muito mais frequência ao ataque. Mas sempre que se aproximava da meta, encontrava Diogo Costa. E a verdade é que o goleiro português merece muitos elogios. O placar permaneceu em 0-0 por tanto tempo, principalmente por causa dele. Sempre que a Espanha ameaçava marcar, ele aparecia. Sempre que a torcida espanhola começava a comemorar antes da hora, ele estragava a festa. Durante grande parte do jogo, parecia capaz de levar Portugal sozinho até a prorrogação. E à medida que o fim da partida se aproximava, a torcida começou a aceitar a ideia de que teríamos 120 minutos de futebol. Tudo apontava para isso. A Espanha pressionava, Portugal resistia e o relógio continuava correndo. Então veio uma das decisões mais importantes da partida. 85 minutos. Luís de la Fuente decide fazer uma substituição. Um jogador sai. Entra Mikel Merino. Naquele momento, praticamente ninguém imaginava que ele se tornaria o grande herói da noite. Mas quem acompanha Merino nos últimos anos sabe que essa não foi a primeira vez. O meia espanhol se especializou em aparecer nos momentos decisivos. Ele não precisa começar a partida. Não precisa ser a maior estrela do time. Ele simplesmente sabe aparecer quando a equipe mais precisa de um herói. Os minutos passam. 90 minutos. Todo mundo espera o apito final. Todo mundo já pensa na prorrogação. Então chega o momento. 91 minutos. Contra-ataque rápido da Espanha. Ferran Torres levanta a cabeça. Faz o passe. Merino dispara. Um toque. E a bola está no fundo da rede. 1-0 para a Espanha. Em apenas um segundo, toda a partida mudou. A Espanha passou de uma seleção que se preparava para disputar mais 30 minutos de prorrogação para uma equipe classificada às quartas de final. Já Portugal passou de um time que enxergava a prorrogação à sua frente para uma seleção a poucos minutos da eliminação. E a verdadeira crueldade é que Portugal esteve muito perto de sobreviver. Defendeu por quase 90 minutos, fechou todos os espaços, resistiu à pressão espanhola, mas perdeu a concentração por apenas um instante. E em uma Copa do Mundo, às vezes um único momento é suficiente para jogar fora 4 anos inteiros de trabalho. Depois do gol, Portugal lançou tudo ao ataque. Bruno Fernandes avançou. Bernardo Silva também. Cristiano Ronaldo tentou aparecer por todos os lados, mas o tempo era curto demais. A última grande chance veio em uma cabeçada de Bernardo Silva, que passou por cima do travessão. E junto com aquela bola, os sonhos portugueses começaram a desaparecer. Então veio o apito final. Espanha nas quartas de final. Portugal eliminado da Copa do Mundo. Mas talvez a imagem que será lembrada por mais tempo do que o próprio gol seja o rosto de Cristiano Ronaldo após a partida, porque muito provavelmente acabamos de assistir ao seu último jogo em uma Copa do Mundo. Um jogador que iniciou sua trajetória no Mundial em 2006, enfrentou gerações inteiras de adversários, quebrou inúmeros recordes, marcou gols em diferentes edições do torneio, mas nunca conseguiu tocar na taça que sonhou conquistar durante toda a sua vida. É por isso que aquele momento foi tão emocionante, não apenas porque Portugal foi eliminado, mas porque estávamos assistindo ao fim de um capítulo inteiro da história do futebol, o encerramento de uma jornada que durou quase 20 anos no maior palco do esporte. Já a Espanha saiu de campo com uma classificação totalmente merecida, teve mais posse de bola, trocou mais passes, criou mais oportunidades, pressionou durante praticamente toda a partida e, acima de tudo, nunca deixou de acreditar que o gol chegaria até o último segundo. Quando a oportunidade apareceu, aproveitou. No fim, as pessoas vão lembrar que Mikel Merino marcou o gol da vitória aos 91 minutos, mas quem assistiu à partida sabe que aquele gol foi muito mais do que um simples toque na bola. Foi o resultado de 90 minutos de paciência, domínio e determinação. Em Copas do Mundo, às vezes toda a história é escrita em um único instante. E Merino escreveu o seu enquanto as cortinas se fechavam sobre uma das maiores trajetórias da história do futebol.